Pode? Pode sim, viu? Pode começar. Então, pessoal, Já boa tá? tarde. Só repetindo algumas informações. Coloquem no chat o nome de vocês e a turma, tá certo? Para ficar registro da frequência. A aula está sendo gravada. Essa aula é uma aula de matemática que a gente está trabalhando com os alunos de primeiro e segundo ano. Uma aula voltada para o Exame Nacional do Ensino Médio, certo? Esperamos que vocês possam tirar bom proveito dela. Tentamos ao máximo a agregar alguns conteúdos que vocês já viram ou ainda não viram também, tá certo? E espero que vocês possam estar tirando as dúvidas no decorrer da aula. Qualquer dúvida ou pergunta, ou algum questionamento, ou algo que você queira abordar, pode estar colocando no chat, ou então você pode ligar o seu microfone também e falar, tá bem? Vou deixar aí agora com o primeiro professor que vai começar, que é o professor Adenilo, em seguida eu, e a gente finaliza com o professor Narciso. Então, boa tarde a todos e vamos começar a aula. Professor Adenilo, com você. Ok, valeu, João. Boa tarde a todos, né? Mais uma vez. Vamos dar início aqui à nossa aula, né? E gostaria que muita atenção de todos, que é para, no decorrer da aula, a gente tirar dúvida, né? Vou fazer algo um pouco diferente em relação aos demais professores. Trabalhei só mesmo com vou trabalhar com somente a parte de definições teóricas e um pouco mais tarde, creio que o professor Narciso vai andar postando a atividade em seguida na plataforma, né? Então, se o professor aí puder nos ajudar a colocar o slide para dar início. Professor, já está aí o slide. Vocês estão vendo? Tá, o slide está disponível. Professor, você clica onde está atendendo, professor Danilo, clica onde está atendendo TI e bota para fixar a tela. O Ok, slide aparece para o senhor. já fiz isso, cliquei em cima aqui, não está aparecendo, né? Tá aparecendo não? Não, não. Para mim, não. Professor, é porque tem duas contas do Adelino. Eu estou com É, dois isso, é verdade. dispositivos. O senhor seleciona aí o que está com slide? Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. 2 segundinhos. Tá certo. Na verdade, tem 3 contas aqui Tem disponíveis do 3 pontos, Adelino. né? É. Isso, é porque tem uma repetida. Vai dar a mesma coisa da outra vez, não acredito não, viu, mas meu Deus do céu. Opa, mas deu certo. Liberado. Pronto, vamos iniciar, né? Então, gente, o que eu foquei para vocês, né? Os meninos mais dos primeiros anos. E os segundos anos também abrange também um conteúdo bastante pertinente lá na parte de geometria. O que eu escolhi para a gente trabalhar aqui foi justamente a parte de geometria básica, né? Seria a geometria euclidiana, seria os entes primitivos, né? Seria onde tudo se inicia, dentro da geometria. O que eu levo em consideração aqui é o estudo do ponto da reta e do plano, certo? O que nós temos como noções primitivas da geometria ou entes primitivos, né? Então, eu coloquei as seguintes informações para vocês. Caso vocês gerem dúvida aí, pessoal, vocês podem ficar à vontade, que na medida do possível a gente vai tirando a dúvida, certo? Os entes primitivos, quais são eles? Dentro da geometria, nós temos o ponto, a reta e o plano. É onde tudo se inicia, certo? Então, na geometria euclidiana, trabalharemos a partir de 3 elementos iniciais, que nós chamaremos de entes primitivos. Quais são esses entes primitivos? Quais são esses 3 elementos iniciais dentro da geometria? O ponto, a reta e o plano. Então, hoje a gente vai ter conhecimento do ponto, conhecimento da reta e conhecimento do plano, certo?
Eles são chamados de entes primitivos, pois não conseguimos defini-los de maneira formal e assintética. Certo? Não tem uma determinação precisa para ambos os elementos, certo? Nem para o ponto, nem para a reta, nem para o plano. Nós apenas sabemos o que são a partir de nossa própria intuição. Isto é, o ponto, a reta e o plano são elementos que não possuem definição, mas que dão uma base para a construção dos conhecimentos e formas geométricas. Então, aparentemente, né, a gente, às vezes, tenta dar ou determinar definições para ponto, para reta e para plano, mas dentro da matemática euclidiana, não existe uma definição para o ponto, nem para a reta e nem para o plano, certo, pessoal? Não esqueçam disso em hipótese alguma. O que nós temos são determinações, são situações de representatividade, ok? Próximo aí, professor. Pronto, olha só. Então, como iremos representar, né? Então, o ponto, a reta e o plano. Nós devemos representar da seguinte maneira. Veja só o pontozinho aí, ó. Veja só a retazinha aí, veja só o planozinho aí, né? Os desenhos. O ponto representa pela letra P, o R pelo um R, né? E o plano, né? Essa figurazinha fechada aí, um alfa, né? Uma letra grega. Então, o que nós devemos nos ater, certo? É que, observe bem aqui o que eu coloco para vocês aqui, ó. O ponto, dentro da matemática, dentro da geometria, o ponto, ele vai ser sempre representado pelas letras maiúsculas do alfabeto. Ok? Não esquece, o ponto ele vai sempre ser representado pela letra maiúscula, seja qualquer letra, desde que ela seja maiúscula, certo? Nosso alfabeto. A reta, ela vai ser sempre apresentada, denotada, através das letras minúsculas, certo? As letras mais usadas para representar a reta é a letra S, a letra T e a letra R, tá? Elas são as mais usadas. Sempre, não esquece, sempre a sua representação se dá por letras minúsculas. E o plano, ele vai ser sempre apresentado pelas letras do alfabeto grego, e em minúsculo, né? As mais usadas é o alfa, o gama, o beta, essas são as mais usadas. Continuando. Então, olha só, gente. Tendo em vista, né, que todo procedimento apresentado dentro da geometria básica não existe uma definição exata, mas o que existe? O que vai existir é uma mera representação, certo? Veja só o que nós temos aí, ó, o cubo. O cubo é um sólido geométrico, certo? Mas quando a gente começa a observar a sua formação, ele é apresentado por diversas formas. Veja bem, tirando uma partezinha do cubo aí, ó, o que nós temos? Um quadrado, né? O quadrado, associando aos entes matemáticos, né, associado à parte da geometria euclidiana, nós temos aqui um plano, ok? Esse quadrado está associado a um plano. Veja bem aqui o ladozinho desse quadrado. O lado do quadrado, você percebe que ele está na linha pontilhada, né? Apresentado por dois pontinhos. Esse ladinho do quadrado, nós chamamos ele de segmento de reta. Se nós prolongarmos esse segmento de reta, nós vamos gerar a reta, certo? Então, o que nós temos dentro da apresentação do sólido geométrico, né, do cubo? Nós temos simplesmente a representação com base nas noções primitivas.
ao que conhecemos e definimos as figuras geométricas, né? Isto é, os sólidos geométricos, a geometria plana, a geometria espacial, ela é nada mais, nada menos do que uma representatividade, certo, das noções primitivas, do ponto, da reta e do plano. Tranquilo? Eu coloquei bem apresentadinho aí, ó. Através das noções primitivas, é que conhecemos e definimos as figuras geométricas plana e a figura e a geometria espacial e os sólidos geométricos, ok? Continuando. Bom, aí vamos ver parte por parte, né? Ponto a ponto. Primeiramente, que vamos nos obter de informações sobre o ponto. O que eu preciso, né, dentro de conhecimentos da geometria euclidiana, o que eu preciso obter de informação a respeito do ponto, né? O que tem o ponto que é assim tão crucial, tão importante para geometria espacial? Então ele fala o seguinte, ó, o ponto ele é nada mais, nada menos do que a base de toda a geometria. Todo sólido geométrico, toda figura geométrica plana se dá através do ponto. O ponto é a base de toda a geometria. É a partir, olha só, gente, o ponto é a partir de conjuntos de pontos que são formados as figuras geométricas. Isto é, vários pontos juntos, né, que dá o entendimento de conjunto de pontos, dá a formação da figura geométrica. Usualmente representamos o ponto, olha só, não existe uma definição exata, né? Mas usualmente nós temos o ponto, né? Ou a visão, a noção de ponto, através de um pingo ou uma bolinha. Mas é importante saber que isso é apenas uma representação geométrica, não pode esquecer disso, certo? Então, o que nós devemos saber a respeito, né, mais a fundo do ponto? O que nós devemos saber a respeito de um ponto é que não existe uma definição concreta, né? Não existe uma especificação que determine o ponto. Dentro da geometria euclidiana, ele deixa bem claro para a gente que não existe uma definição para o ponto. Tendo em vista que ele não tem... Agora, por quê, né, que não existe uma definição? Porque o ponto em si, né, no ponto de vista de Euclides, o ponto ele não tem dimensão, ele não tem uma forma, ele tem uma representatividade, ou por um pingo, um pingo ou por uma bolinha, certo? Se ele não tem dimensão, então ele não tem medida, ele não tem comprimento, ele não tem largura, ele não tem altura, ele não tem área, ele não tem volume. Então, se um objeto dentro da geometria não consegue ter essas informações, então isso significa que não podemos dar uma definição exata, né? E sim uma representatividade, ok? Por isso, dentro da geometria euclidiana, né, ele deixa bem claro para a gente que é impossível encontrar um ponto. Existe uma representatividade, ok? Próximo. Ó, tendo em vista, né, o conhecimento do ponto, vamos nos obter de informações a respeito da reta. O que seria a reta em si, né? A reta é nada mais, nada menos do que um conjunto de pontos compreendidos como linhas infinitas que não fazem curva. Assim como o ponto, a reta não tem uma definição. E sua representação usual seria um risco, desde que esse risco não faça curva, certo? Observaçãozinha. Podemos especificar a reta sendo uma linha imaginária infinita, que não tem começo nem fim.
não possui dimensão, não possui largura, não possui comprimento, não possui altura, não possui área e nem volume, mas possui 2 sentidos, dependendo de sua apresentação. Se for na horizontal, sentido da direita, sentido da esquerda. Se estiver na vertical, sentido para cima, sentido para baixo, ok? Então, assim como ponto, também não existe uma definição, né, que determine a reta. A única coisa que sabemos que é especificado por sendo uma linha imaginária infinita, certo? Que não possui dimensões. Próxima. Olha só, gente, dentro do conhecimento, né, dentro da apresentação de reta, nós temos, isso aqui é uma informação com a qual eu consigo compreender, certo? Seria os derivados da reta. A reta deriva-se em quê? A reta, ela deriva em 2 partes, a semirreta e o segmento de reta. Observe que eu coloquei aí, ó, a reta, certo? Um riscozinho que não tem curva, né? Formado de vários pontos, de infinitos pontos, digamos assim. Então, a reta também ela é infinita. A partir do momento que nós colocarmos um ponto sobre essa reta, ela fica dividida em 2 partes. A semirreta no sentido da direita, a semirreta no sentido da esquerda, certo? Observa só, agora essa reta, mas seguida de 2 pontos. O que vai ser apresentado? Entre esses 2 pontos, nós vamos ter justamente o segmento de reta. Ok? O segmento de reta se dá através de 2 pontos. Ok? Não esquece. Então, a reta deriva em 2 outras circunstâncias, né? Seria a semirreta e os segmentos de reta. Olha só a diferença entre ambas as partes, tá? Continuando, pessoal. E finalizamos, pessoal, com o conhecimento de plano, né? Então, dentro da definição euclidiana, os entes matemáticos, né, da geometria, os 3 pontos cruciais mais importantes para o surgimento da geometria plana e a geometria espacial, se dá por meio do ponto, da reta e do plano, certo? Tendo em vista o conhecimento de ponto, tendo em vista o conhecimento de reta, agora vamos finalizar com o plano, né? O que seria o plano em si, né? Também não há uma definição. Dentro da geometria euclidiana, ele não dá uma definição precisa, ele dá uma apresentação, né? Usualmente. Então, não há uma definição. O que podemos apresentar é uma formação usual e algumas de suas características, certo? Aí você observa aí, ó, observa direitinho a parte azul, né? E os tracejadozinhos aí, acho que é de lilás, né? Se eu não me engano. Então, o que caracteriza o plano, né? Quem é que é responsável em determinar o plano? Então, gente, olha só, os planos são nada mais, nada menos do que enfileiramento de retas. Então, quem é responsável em determinar o plano? O enfileiramento de retas. Então, quer dizer que qualquer plano, todo plano é formado por retas, todo plano é formado por retas, né? E todas as retas são formadas por pontos. Olha só que eu coloquei aqui a ordenzinha, né? O plano são formados por retas e retas formadas por pontos. Então, podemos concluir que todo plano é formado por pontos? Podemos concluir sem nenhum problema, certo? Não existe uma definição exata, né? Existe somente formação usual que o representa, que o caracteriza, a formaçãozinha aí, né? Então, de antemão, o que nós temos, né? O plano é um conjunto infinitos e ilimitado de retas, formando figuras
bidimensionais, fazendo com que a extensão perpendicular possibilite, né, uma figura bidimensional, com largura e comprimento. Então, a formação usual de um plano tem por obrigação de ter uma largura e um comprimento. Tem que ter uma formação, tem que possibilitar uma figura bidimensional, tendo largura e comprimento. Então, gente, para a gente poder entrar, né, dentro da geometria euclidiana em si, dentro da parte dos axiomas, dentro da parte das derivações euclidianas, nós temos que ter principais de conhecimento em si, os principais conhecimentos em si, de ponto, de reta e de plano, certo? Então, gente, eu vou ficar aqui aberto por alguns minutos, né? Caso alguém tenha alguma pergunta, algum questionamento a fazer a respeito do ponto, do plano e da reta, estarei aqui para tirar qualquer dúvida com a qual aparecer, porque é algo bem interessante, né? O ponto em si é algo existente, mas que não existe uma definição. A reta em si é algo existente que não determina, não tem uma definição. O plano da mesma forma. Isso aqui seria interessante a gente em sala de aula, para a gente debater e apresentar bem detalhadamente todos os procedimentos, né? Espero que as informações com a qual eu repassei para vocês seja de suma importância e que vocês levem em consideração esses procedimentos, né? Essas apresentações, e logo em seguida vocês vão se deparar com um exercício que é necessário que vocês tenham conhecimentos dessas informações para que você consiga resolver as atividades, ok? Foi lançado já na plataforma um exercício com 5 questões, onde essas questões são justamente abordadas com base nas apresentações do ponto, da reta e do plano. Tranquilo? Aqui, desde já, deixo meus agradecimentos a vocês, deixo meus sinceros votos de felicidade pelos participantes com a qual se encontra nesse exato momento com a gente, e passo a vez para o próximo professor. Então, pessoal, boa tarde a todos. O professor Adenilo já fez explanação boa sobre geometria espacial, certo? Até de antemão avisando para vocês que o conteúdo de geometria espacial é um conteúdo do segundo ano realmente, né? Que normalmente a gente, quando faz os planos anual no caso, a ideia é que a gente trabalhe ele sempre no segundo ano, né? Principalmente essa parte, as noções primitivas que o professor Adenilo trabalhou aí. Eu resolvi pegar algumas questões, 5 questões específicas realmente do Enem, para a gente estar trabalhando, porque como o professor Adenilo entrou com o conceito, e o professor Narciso já vai complementar o conceito do professor Adenilo, então a ideia é que eu trabalhe um conteúdo fora a parte, digamos assim, certo? Só que nas atividades que a gente está trabalhando, a gente vai estar sempre vendo o conceito de geometria. Pelo menos a minha parte, a primeira atividade que eu já entreguei hoje, já é de geometria plana. Aí a gente vai estar vendo também geometria espacial, ok? Fernando, pode passar aí para mim, por favor? A primeira questão. Pronto. A primeira questão é uma questãozinha voltada para a estatística, onde ela só trabalha com gráfico, certo? Esse gráfico, a gente considera ele praticamente um gráfico de segmentos. Por que segmentos? Porque eles são pontos que vão se ligando um ao outro, tá certo? Vamos lá. Essas questões também eu peguei do Enem de 2016 até o Enem de 2020, tá certo? Os congestionamentos de trânsito constituem um problema que aflige todos os dias milhares de motoristas brasileiros. O gráfico ilustra a situação, representando ao longo de um intervalo definido de tempo a variação da velocidade de um veículo durante o congestionamento. Então, observe aí que eu tenho vertical, no caso, né? Velocidade, e horizontal, o tempo. Então, a retazinha subindo é a velocidade, a reta aqui é o tempo, reta de baixo, ok? A pergunta é: quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao longo do intervalo de tempo total analisado?
Pessoal, veja bem. Para um veículo estar imóvel, a velocidade dele tem que ser zero, certo? Eu não posso dizer que o veículo está imóvel, a velocidade dele é 1, ou então é 2, ou é 3, ou é 4. Não, a velocidade tem que ser zero, certo? Observem que a velocidade, ela está nesse eixo, se a gente fosse analisar isso aqui como um plano, seria o eixo Y, tá certo? Então é subindo. Ou seja, para a velocidade estar zero, significa que essa linhazinha preta que tem no gráfico, ela tem que estar tocando o tempo. Ou seja, ela tem que estar tocando a retazinha aqui embaixo. Ok? Veja bem. Em qual momento a velocidade está tocando a linhazinha do tempo aí, essa linha de baixo? Responde aí para mim no chat, por favor. Em que momento essa linhazinha preta, no caso, ou seja, a velocidade é zero? Alguém? Pedro Henrique disse do 6 e 8. Justamente, Pedro Henrique. Observem que o intervalo do 6 ao 8, a linha preta ela está tocando o tempo, né? Então significa que nesse intervalo aí, o tempo, no caso, certo? A velocidade, no caso, a velocidade é zero. A pergunta é: quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao longo do intervalo de tempo total analisado? De 6 a 8 minutos, então, é 2 minutos, né? Ele passou 2 minutos nesse intervalo, tá certo? O item correto seria o item C. Ele passou 2 minutos imóvel. Você poderia até me questionar, Júnior, mas lá no início ele está parado também. Mas ele não está parado, né? Na verdade, ele está constante, né? Pode voltar. Professor Júnior, Oi. eu posso fazer só um comentário nessa questão para os alunos com relação à física? Pode, professor. Rocha? É o seguinte, gente, nesse gráfico aí, como o Júnior falou na matemática, se vocês analisarem, tem dois eixos, o eixo vertical e o eixo horizontal. O eixo vertical é velocidade e o horizontal é tempo, certo? A parte no gráfico aí que é horizontal, como o Júnior mencionou, certo? Ele está parado, ou seja, está em repouso, certo? Lá no início do gráfico, certo? Ele está em repouso e começa a subir. Aí já é velocidade constante. Quando ele desce, entendeu? Aí já é decrescente. Quando ele fica horizontal, ele está em repouso, certo? São só informações básicas, viu? Quando está na horizontal, ele está parado. Quando está subindo, está acelerando ou velocidade constante. Quando está descendo, ele tá com velocidade, está diminuindo, certo? Decrescente. Ok? Só isso, Júnior. Valeu, professor. Ora. Fernando, pode ir para a próxima, viu? Então, pessoal, questão 175. Questãozinha que envolve geometria, ok? É comum os artistas plásticos se apropriarem de entes matemáticos para produzirem, por exemplo, formas e imagens por meio de manipulações. Um artista plástico, em uma de suas obras, pretende retratar os diversos polígonos obtidos pelas interseções de um plano com uma pirâmide regular de base quadrada. Segundo a classificação dos polígonos, quais deles são possíveis de ser obtidos pelo artista plástico? Fernando, eu vou só parar a tua apresentação aqui para apresentar a figura que representa isso aí, ok? Rapidez. Vocês só me informem se vocês vão estar visualizando a figura ou não, ok? Apareceu para vocês aí um plano? Só me informa aí, Narciso, se tiver aparecido, meu filho, por favor. Pronto, apareceu. Apareceu, né? Apareceu. Pronto. Essa figura aí, pessoal, representa exatamente o que a questão está falando. É uma pirâmide, ó, de base quadrada, tá certo? Uma pirâmidezinha de base quadrada. E nessa pirâmide de base quadrada tem um plano, ó, que é essa partezinha em azul, cortando a pirâmide, ok? Quando esse plano ele está cortando a pirâmide, significa que ele está com a interseção dentro da pirâmide. Observem que ao cortar a pirâmide, ele vai pegando alguns pontos, ó.
por exemplo, que foi formada aqui em vermelho, certo? Júnior, aí tem um Essa cubo, viu, figura, Júnior? como é? Aí é um cubo, tem aí, Tem um viu? cubo, mano. O cubo. Um cubo? Tem a pirâmide É. não, tem um cubo, cara, aqui. Tá parecendo um cubo, não, macho. Uma pirâmide, ó. É um cubo, mano. É um cubo, Júnior. Então tá, a figura tá errada. Vocês estão vendo aí a figura com a parte azul e a parte vermelha? Não, Não. não. Não? Ixi, espera aí. Ah, Agora tá parecendo. passou. Espera aí. Então deixa eu Já parar é aqui. do só do Nilo. Parar a apresentação, deixa eu colocar outra. Eu não tô nem enxergando nada. Chega nada, não, minha filha. Vai aparecer agora, viu? Tendo mesmo. Tá ligado o microfone. Para aí, doido. Pronto, Agora Júnior, sim. agora deu certo. Pronto, apareceu a figura agora. Deu certo, Então, deu certo. essa é a pirâmide, ó, tá certo? E dentro da pirâmide tem uma figurazinha vermelha que foi formada. Essa figura vermelha é formada a partir do corte que existe, no caso, né? Feito por esse plano. Imagina que tu pegou uma folha de papel, certo? Tem uma folhazinha de papel e tu tem uma pirâmide feita com papel também. E tu resolveu passar essa folha de papel por dentro da pirâmide, tipo cortando ela, como se fosse uma serra. Ao cortar, ela vai tocar alguns pontos da pirâmide, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Nesse primeiro caso. Júnior, mas existe só esse caso? Não, existe inúmeros casos. Observe essa próxima figura. Ó, a mesma folha de papel, só que em outras posições. Ó. Ela vai fazendo vários cortes. Ó. Ela pode ser cortada assim, ó. Ao fazer esse corte, algumas figuras vão sendo feitas dentro. Você pode observar que algumas figuras vão sendo formadas aqui dentro da pirâmide, certo? Quando é formada essas figuras dentro da pirâmide, eu tenho que identificar para dizer, digamos assim, na questão, o que é que a questão realmente está querendo. Por quê? Porque a questão está querendo saber que quando eu pego uma pirâmide e passo um plano dentro dela, quais figuras podem ser formadas dentro da pirâmide, tá certo? Então aqui eu trouxe as 5 possibilidades. A primeira aqui, triângulo, tá certo? A segunda aqui é um quadrilátero, no caso, que eu vou estar chamando ele aqui de trapézio, certo? O terceiro caso aqui é um quadrado, né? O quarto caso aqui é um quadrilátero irregular. Por que irregular? Porque ele não tem lados iguais, os ângulos dele são diferentes, mas é um quadrilátero. Por que quadrilátero? Porque ele tem 4 lados. Ó. E o quinto caso, um pentágono. Ok? Figura que tem 5 lados. Essas são as figuras que são possíveis formar quando eu tenho uma pirâmide e nela passo um plano com a intersecção. Já caíram, pessoal, questões do Enem só relacionadas a isso. Tá certo? Isso aqui é um conceito considerado primitivo, que o professor Ademir ia falar há pouco. O que é um plano? Certo? O que são pontos? O que é reta? Observa que quando o plano ele corta a pirâmide, ele vai fazendo pontos. Ó. 1, 2, 3, 4. Esses pontos, quando se unem, eles formam figuras. Ok? Então, voltando para a questão, Fernando, eu vou parar a minha apresentação e te apresento novamente, por favor. Pronto. Então, a questão queria saber, né, segundo a classificação dos polígonos, quais deles são possíveis de ser obtidos pelo artista plástico. Triângulos, quadrados, trapézios, quadriláteros irregulares e pentágonos. O item correto, o item é. Beleza? Essa questão é considerada uma questão média, ok? Não é considerada uma questão fácil, é considerada uma questão média. Por quê? Porque ela exige que o aluno compreenda o conceito realmente de geometria. Qual o conceito que eu tenho que saber? Primeiro eu tenho que saber o que é um plano. O que é a intersecção de um plano, certo? Toda vez que se fala intersecção de um plano com alguma figura, é como se tu tá pegando um plano e tu tá cortando a figura, tu tá serrando aquela figura. Normalmente a figura é um sólido, tá certo? Beleza? Alguma pergunta, algum questionamento? Ou podemos ir para a próxima questão? Pronto, vamos para a próxima.
Questão 162. Questão 162. Vamos lá. O cultivo de uma flor rara só é viável se, do mês do plantio para o mês subsequente, o clima da região possuir as seguintes peculiaridades. Observe o que são as peculiaridades, ok? As peculiaridades, eles abordam, né? O seguinte, a primeira, a variação do nível de chuvas, pluviosidade, né, nesses meses não for superior a 50 milímetros. Então, a chuva não pode ser superior a 50 milímetros. Observa no gráfico logo onde é que se encontra pluviosidade e observa, no caso, o milímetro, né, que ele fala também, certo? Pluviosidade em milímetro. Então, está subindo, né? Que é a retazinha aqui que está na vertical. A temperatura mínima nesses meses for superior a 15 graus. Então, a temperatura tem que ser superior a 15 graus. Ele fala que é superior, então tem que ser maior que 15 graus. Terceiro caso, ocorrer nesse período um leve aumento não superior a 5 graus na temperatura máxima. Certo? Ocorrer nesse período um leve aumento não superior a 5 graus na temperatura máxima. Então, temperatura máxima. Observe aqui, ó, que na legendazinha tem embaixo, a temperatura máxima é uma reta com ponto. Temperatura mínima é o pontinho, sendo que ele está sendo como fossem as retas cortadinhas, né? Um floricultor, pretendendo investir no plantio dessa flor em sua região, fez uma consulta a um meteorologista que lhe apresentou o gráfico com as condições previstas para os 12 meses seguintes nessa região. Ok? Aqui, esse é o gráfico. Tem os meses maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril até maio. Com base nessas informações, o gráfico que o floricultor verificou que poderia plantar essa flor rara, né? Ou seja, o mês escolhido para o plantio foi. Vamos lá para as condições. A primeira condição, pessoal, é variação do nível de chuvas nesse período não for superior a 50 milímetros. Observa que o 50 milímetros está aí onde tem o nome pluviosidade no gráfico. Imagina que tu vai traçar uma reta, certo? Os meses que passar de 50 milímetros, tu já descarta, ok? Deixa eu colocar aqui a minha apresentação, para a gente dar um norte. Apareceu minha apresentação? Já apareceu? Apareceu. Pronto, beleza. Então é o seguinte. Observe bem aqui, ó. 50 milímetros, pluviosidade. Os meses que passar, imagina que tu pegou, passou uma retazinha aqui, ó. Tá certo? Os meses que passou de 50 milímetros, já descarta eles. Ok? Então, deixa eu ver aqui se dá para arriscar. Não vai dar para arriscar aqui. Mas, por exemplo, pronto. Imagina que eu passei essa retazinha aqui, certo? Então, eu já estou descartando aqui os meses, ó. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, certo? Por quê? Porque eles estão superiores a 50 milímetros, né? A pluviosidade era a primeira condição, então essa primeira condição aqui, ok. Vamos para a terceira condição logo. Ele diz assim, ó, ocorrer nesse período um leve aumento não superior a 5 graus Celsius na temperatura máxima. Temperatura máxima é com esse pontinho aqui, né? Ó. Então, vamos analisar esses pontos aqui. Vamos lá. De maio para junho, ele aumenta 5 centímetros, aumenta 5 graus. Ele tem que ser, não pode, né, ser superior a... Cadê? O aumento não superior a 5 graus. Ó. Observe que daqui para cá, ó, de maio para junho, ele não aumenta 5 graus, tá certo? Ele aumenta menos que 5, né? Ó. Esse é o intervalo assim, ó, que a gente tem, tá certo? Ele não aumenta. Maio para junho, provavelmente poderia ser, certo? Então, maio e junho continua. Esses aqui continuam, maio e junho. Junho para julho, ele faz a diminuir, né? Certo? Então, julho também continua. De julho para agosto, ele chega a aumentar mais que 5? Acredito que não, né? Observe que daqui para cá, ó, então ele não aumentou mais que 5, não.
Então, agosto permanece também. Setembro eu desconsidero, outubro também, novembro também, dezembro. Eu vou aqui para os últimos, abril e maio. Abril e maio. Ele faz é cair, ó, certo? De abril para maio. Faz é cair, né? Então, esses aqui eu tenho que desconsiderar, né? Se eles estão caindo. Então, se esses dois eu desconsidero, ó, abril e maio, eu vou ter que desconsiderar também junho e julho, certo? Só posso trabalhar aquele que atingiu o máximo, né? Ou seja, não pode ser superior a 5 graus. Então, essa condição aqui já foi também. Vou cancelar aqui os meses que já não podemos mais trabalhar. Junho, julho, abril, maio. Só sobrou 2 meses. Maio do ano anterior e agosto. Certo? Aí você observa os itens. Não tem maio, mas tem agosto. Então, imagina se o item correto seja agosto, né? Mas só para confirmar. A temperatura mínima nesses meses for superior a 15 graus. Agosto, temperatura mínima é com esse pontilhadozinho aqui, ó. É superior a 15 graus em agosto. Aqui é superior a 15. Pouca coisa, né? A reta aí não está bem a reta, mas é superior a 15. Então, item correto é o item C. Beleza? Questãozinha de análise de gráfico. É uma questão que dá um pouco de trabalho para você analisar, porque são muitas condições que ele vai estar dando, né? Mas com paciência, com calma e lendo pausadamente, pode ter certeza que dá para você fazer uma questão dessa. Porque não tem cálculo a ser feito, ok? É só análise realmente. Então, questão 3, beleza. Fernando, estou parando aqui o item, viu? Estou parando aqui a minha apresentação. Vai apresentar novamente, por favor. Para a próxima questão. Pronto. Questão 154. 5 marcas de pão integral apresentam as seguintes concentrações de fibras. Massa de fibra por pão, certo? Ó, quando ele fala massa de fibra por pão, o por significa divisão, ok? Divisão. Então, ele tem marca A, marca B, marca C, marca D e marca E. Recomenda-se a ingestão do pão que possui a maior concentração de fibras. Como é que ele descobre a maior concentração de fibras? Quando eu pego a massa de fibra e divido pela massa do pão. Certo? A marca a ser escolhida é... Observe que só o por, pessoal, já foi o suficiente para matar a questão. Então, vamos dividir. 2 dividido para 50, 5 dividido para 40, 5 dividido para 100, 6 dividido para 90 e 7 dividido para 70. Eu vou estar colocando aqui no chat aqui exatamente essas divisões, ok? Vamos lá, ó. Primeira marca, 2 dividido para 50. 2 dividido para 50 dá 0,040, certo? Analisar caso a caso. A marca B é 5 dividido para 40. Por que 5? São 5 fibras, 5 gramas de fibra e 40 gramas de pão. Então, 5 dividido para 40 dá 0,125. Ele quer aquela que possui a maior concentração. Então, quando a gente dividir todos, analise qual é o maior resultado. 5 dividido para 100. Dá 0,05. Próximo, 6. Marca D. 6 dividido para 90. 6 dividido para 90 dá 0,067. E a marca é 7 dividido para 70. 7 dividido para 70 dá 0,100. Ok? Então, veja bem. Eu tenho aí esses 5 resultados. Entre esses 5 resultados que estão aí no chat, qual o maior? Entre esses 5 resultados, qual o maior? B? Alguém dá mais? Ele também diz que é B. Com certeza, o maior é o item B, pessoal. Item B, tá certo? 0,125.
Então, a marca a ser escolhida seria a marca B. Ok? Certo? Que é 0,125. Se eu fosse transformar isso em porcentagem, é como se eu tivesse cadê? 0,4%, aí 12,5%, 5%, 6,7% e 10%. Então, o item correto realmente é o item B. Ok? Vamos para a próxima. E última. Questão 177. Quanto tempo você fica conectado à internet? Para responder essa pergunta, foi criado um mini aplicativo de computador que roda na área de trabalho, para gerar automaticamente um gráfico de setores. Esses gráficos que estão embaixo é gráfico de setores, ok? Mapeando o tempo de uma pessoa a uma pessoa acessa em 5 sites visitados. Em um computador foi observado que houve um aumento significativo do tempo de acesso da sexta-feira para o sábado. Nos 5 sites mais acessados, eu tenho os 5 sites mais acessados: o X, o Y, o Z, o W, o U. A seguir, temos os dados do mini aplicativo para esses dias. Observe que eu tenho tempo de acesso na sexta-feira por minuto e tempo de acesso no sábado por minuto. Ok? Então, tem os gráficos, né? Analisando os gráficos do computador, a maior taxa de aumento no tempo de acesso da sexta-feira para o sábado foi no site. Pessoal, essa questão, você dá para resolver ela só observando o gráfico. Observa no gráfico aí, observa no gráfico. De sexta-feira para sábado, qual foi a parte que mais aumentou? Foi o X, o Y, o Z, o W ou o U? Observa no gráfico. Da sexta-feira para o sábado, qual mais aumentou? O X, o Y, o Z, o W ou o U? Estão dizendo W? Y? Y não. Referente ao que existia, referente à parte que existia, o que teve mais aumento foi o site X. Tá certo? Referente ao que existia, o que teve mais aumento foi o site X. Observa que ele era só um pedacinho. Ele era só um pedacinho. Quando ele aumenta, ele é como se ele tivesse aumentado quase a metade dele. Certo? Quase a metade dele. Júnior mais o U, ele permaneceu, digamos assim. O W, ele aumentou muito. Mas comparado ao que era, ele aumentou pouco. Certo? O W. Porque ele quer a taxa de aumento. O que é que significa a taxa de aumento? Quanto ele aumentou. Certo? O Y também, ele observa que ele está quase igual. E o Z quase igual também. O que teve a maior diferença realmente de aumento foi o X. Como é que eu faço esse cálculo, professor? Aí agora eu vou colocar aqui no chat para vocês darem uma olhada como é que é feito o cálculo, ok? Ó. Primeiro caso aí, ó. Você vai pegar, observa. O U, ele tinha 40, foi para 56. O X, ele tinha 12, foi para 21. O Y tinha 30, foi para 51. O W tinha 38, foi para 57. E o Z tinha 10, foi para 11. Certo? Esses valores aqui são os aumentos. Ó, 16, 9, 21, 19 e 1. Só que eu quero saber a taxa de aumento. Então, o que é a taxa de aumento? É pegar essa diferença aqui, ó, quanto aumentou, e dividir pelo que existia. Quanto é que existia? Aí é o segundo caso, para a gente matar a questão. Vou colocar aqui embaixo. Ó, observe. Ele aumentou 16, só que ele tinha 40. Então, a taxa de 0,4. No X, ele, no caso, aumentou 9, só que ele tinha 12. É como eu falei, ele aumentou mais que a metade. Certo? No Y, ele tinha 20, ele aumentou 21, só que ele tinha 30, 0,7. No W, ele aumentou 19, só que ele tinha 38, então 0,50. E no Z, ele aumentou 1, só que ele tinha 10, então aumentou 0,10. Logo, o que teve o maior aumento foi o site X, certo? A maior taxa de aumento. Beleza? Item correto seria o item A. Pergunta, dúvidas, questionamentos? Pode colocar no chat ou então ligar o microfone. Caso não tenha, finalize por aqui e deixe para o professor Narciso.
Parabéns a todos pela participação aí, estou vendo aqui no chat. Certo? Parabéns ao professor Danilo, professor Júnior, pela maravilhosa aula. E são assuntos que estão se interligando. Certo? Parabéns também ao nosso colega professor Fernando, que está nos auxiliando aí. Certo? E a sala tá bem cheia. Então, o que a gente vai abordar hoje é a questão que o professor Júnior falou, né? Relacionada à geometria plana, geometria espacial. Eu peguei umas questões de geometria plana para vocês. São questões que estão no seu dia a dia, no meu dia a dia. A gente vê, certo, na nosso dia a dia, mas não percebe. Certo? Mas tem umas questões do Enem, que a gente resolveu agora, vocês vão ver como é simples e fácil. Certo? Porém, uma pequena teoria de cada assunto a gente tem que ter noção. Essa primeira questão aí diz assim: na figura que representa o projeto de uma escada que com 5 degraus de mesma altura. O comprimento do corrimão é igual a. Esse primeiro desenho de cima não está colorido, por que nós temos? Certo? Vamos imaginar, você vai subir uma escada na sua casa aí, certo? Ou então no shopping, sei lá, aí você vai pisar antes do degrau, tem aquela parte de baixo que a gente chama de patamar, certo? Aí você dá o seu primeiro passo, o primeiro degrau, certo? Nesse caso aí, cada degrau mede 24 centímetros, então são 5 degraus, certo? Ele quer saber a medida do corrimão, certo? O início do corrimão é 30 centímetros. Aquela parte que está inclinada, eu não sei, eu vou encontrar, certo? E lá no final também é de 30 centímetros. Beleza. Aí o que eu fiz? Eu destaquei, certo? Um triângulo retângulo. Como? Eu chamei meu corrimão da parte inclinada de X, certo? Como embaixo eu tenho 5 degraus e estão na horizontais, certo? E cada um tem 24 centímetros, então minha reta horizontal vai dar 120 centímetros, ok? E também a minha altura aí, como está dizendo o desenho, 90 centímetros. Então, eu encontrei o quê? Vai passar, professor Fernando. Eu encontrei o quê? Eu encontrei um triângulo retângulo. De quê? De altura 90 centímetros, de base no cateto adjacente 120 centímetros. Eu vou contar o x. Após isso, eu vou somar o x com os dois valores que eu tenho na questão, que é o 30 centímetros lá no final e lá no inicial. Só que nesse triângulo retângulo, a gente resolve por Pitágoras. Como é que resolve por Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Quem é a hipotenusa aí? É o x. Quem é meu cateto oposto? 90. Quem é meu cateto adjacente? É 120. Porém, ambos ao quadrado. Então, x ao quadrado, 90 ao quadrado vai dar 8.100. E 120 ao quadrado é 144, 14.400, quer dizer. Somando, x ao quadrado vai dar 22.500. Porém, o inverso da potência, certo? Da potenciação é a radiação. Quando eu for tirar a raiz desse 22.500, eu vou encontrar 150 centímetros, a medida desse x, é a medida do corrimão da parte inclinada. Certo? Pode passar, pessoal. Só que eu não quero o x. Eu quero a medida do corrimão por completo. Certo? Então, foi o que eu fiz. Eu peguei os 30 centímetros no início, que a questão já deu, mais os 150 que eu encontrei, que é a medida do x, que é a parte inclinada, certo? Que está destacado de verde aí, e mais os 30 centímetros no final, o corrimão. Quando eu for somar tudo, vai dar 210 centímetros a minha resposta. Só que essa resposta não está nos itens. Por quê? A resposta está em 210 centímetros. Eu vou ter que converter para metros. Então, o que é que eu faço? Se eu estou em centímetros, eu vou converter para metros,
eu vou dividir por quanto? Por 100. Eu vou duas casas. Então, 210 por 100 vai dar 2,1 metros, que seria nada mais, nada menos do que o item D. A questão está no nosso dia a dia, porém, requer a gente ter uma pequena noção de, de visualização, lógico, e saber teorema de Pitágoras. Alguma dúvida? Tranquilo? Vamos para a próxima. Quem tiver dúvida, pode falar que a gente responde aqui. Segunda questão. Essa questão está sempre no nosso dia a dia. Tudo bem, Pedro? Tranquilo. Pedro Henrique. Essa questão está no nosso dia a dia. Pode passar, senhor. Nosso dia a dia. O que que ela diz? As bicicletas possuem uma corrente que liga uma coroa dentada dianteira. Beleza. Movimentada pelos pedais. Há uma coroa localizada no eixo da roda traseira, como mostra a figura. Tranquilo. O número de voltas dadas da roda traseira a cada pedalado depende do tamanho relativo de cada coroa. Ok. Em qual opção abaixo? A pergunta. Em qual opção abaixo a roda traseira dá o maior número de voltas em relação a pedalar? Gente, vamos imaginar aqui. Fisicamente, assunto de física. Se eu tenho uma bicicleta, se eu quero calcular minha velocidade giratória daquele pneu, certo? O que é que eu faço? Eu vou pegar minha velocidade angular vezes meu raio. Beleza. Se eu quero a velocidade angular dessa bicicleta, os pneus que estão se girando, basta eu pegar 2π sobre o meu tempo. Mas só que a questão não quer cálculo. Tá? Pequena teoria. Qual é a teoria? Eu vou falar aqui tão simples que vocês vão achar a resposta. Ou seja, quanto for menor a catraca, quanto for menor o catraca, ou seja, quanto menor a catraca e maior a coroa, certo? O pneu traseiro irá dar mais giros, mais voltas. Vamos analisar os itens. Vamos pegar o item E, como o Pedro Henrique disse aí. O item E, se vocês verem, a corrente é de azul, certo? Eles estão praticamente iguais, então é impossível, dessa maneira, o pneu traseiro rodar mais do que o dianteiro. É impossível, certo? Vamos para o item D. Se vocês verem, a catraca, certo? A corrente está lá no último, a bicicleta de marcha, está lá no último. Já na coroa, certo? A corrente está no primeiro. Ou seja, nesse caso aí, ela é boa para subida. Entendeu? E se não fosse muito as pernas. Certo? No item C, aí já a catraca, eu nunca vi catraca desse tamanho. Mas sendo de marcha, né? Pode ser. Mas não pode ser igual. Porque a coroa sendo menor, a catraca sendo menor e a coroa maior, certo? Pode ter velocidade maior. Então, nesse caso, eles estão iguais. Tanto a catraca como a coroa. Então, descarta também. Beleza. Vamos para o item B. O item B, certo? A catraca está até pequena, mas não é o suficiente, certo? Descarta também. Já o item A é ideal. É ideal, porque a catraca é a menor que tem, certo? E a coroa, que os pedais, é maior. Então, nesse caso aí, certo? Como se dá uma pedalada, certo? O pneu vai dar uma pedalada, assim, são duas pedaladas por quê, praticamente? Certo? Você dá duas voltas, e o pneu da frente vai dar uma. Certo? É sempre praticamente o dobro da outra, depende da sua velocidade. Certo? Se for uma reta, entendeu? Você tem uma velocidade. Uma subida, é impossível, bota muita força. Já uma descida, aí você pode botar um pouquinho de força, que vai ter uma velocidade maior, certo? E o rendimento também. Porém, o item A é o item correto. Porém, só reforçando que quanto menor for a catraca, maior for a coroa, maior é a velocidade no pneu traseiro. Certo?
A questão simples que está no nosso dia a dia, certo? Que a gente não percebe. E também tem um assunto difícil meio engajado, para quem quiser saber. Vamos para a próxima. Alguma dúvida, alguma sugestão? Quem quiser, pode falar. Essa questão, eu coloquei esse assunto para os alunos do primeiro ano, hoje no portal, certo? Vai servir como um exemplo. O que a questão diz? Na figura abaixo, um garoto está em cima de um banco, certo? Então, qual é a altura do garoto que projeta uma sombra de 1,2 metros, sabendo que o banco tem 30 centímetros de altura e uma sombra de 40 centímetros? Beleza. Como é que nós vamos fazer? A questão diz que a sombra do menino aí, na questão, é 1,2 metros. Mas no desenho, vocês veem, tem 120 centímetros. Certo? A sombra do menino é 120, a sombra do banco é 40. Ok? A altura do banco é 30 centímetros. E a altura do menino é o que eu vou encontrar. Certo? Nesse caso aí, o que é que eu faço? Eu vou fazer uma proporção, uma relação, um teorema de Tales, pode dizer. Sabe, professor? Teorema de Tales. Nesse caso aí, o que nós temos? Eu fiz uma proporção, certo? Onde 1,2, que é a sombra do menino, está para a sombra do banco. Porém, analisem. 1,2 está em metros. A sombra do banco está em centímetro. Ok. Com isso, é igual, uma proporção, a altura do menino sobre a altura do banco. A altura do menino, eu não sei. Eu só sei que eu vou encontrar em metros. Que as unidades vão ser iguais. E a altura do banco? 30 centímetros. Show de bola. Nesse caso, o que eu faço? Eu faço uma regra de 3. Eu pego 40 vezes x, que dá 40x. 30 vezes 1,2, que dá 36. Com isso, x elevado a 36 sobre 40, ou seja, dividido. Vai dar 0,9 metros. Que é a altura do rapaz. Só que ele quer o que? Que é a altura desse garoto. Só isso mesmo, que é só a altura do garoto. Tranquilo. Certo? Aí o que acontece? É uma questão simples. A gente chama de teorema de Tales ou proporção, tanto faz. Certo? Que está no nosso dia a dia. E que quer do aluno com pequeno tabuada. Nós estamos fazendo de 3, tranquilo, muito forte. Alguma dúvida aí? Ou tem mais alguma questão? Bom, finalizemos. Gente, o que eu estou a dizer? Muito obrigado pela atenção de todos. Certo? Parabéns mais uma vez aos professores no presente, certo? Vocês principalmente. E que quem tiver dúvida pode chamar a gente no particular, no grupo mesmo. Não deixem acumular dúvidas. Certo? Por enquanto, só. Então, se eu quiser falar, Júnior, Danilo, o Fernando. Sou Júnior, sou Fernando. Ô, professor Narciso, tudo certo, tudo ok? Deu certo. Eu quiser falar alguma coisa aí. Então, pessoal, o que eu tenho para falar é simplesmente agradecer a presença de vocês, tá certo? A nossa aula, ela está se encerrando por aqui. Obrigado a todos. Quem ainda não colocou o nome aqui na frequência, coloque aqui o nomezinho aqui no chat, tá certo? Para a gente estar registrando a frequência. Obrigado a presença de vocês. Qualquer dúvida, pergunta, algum questionamento, não se omitam, pode estar perguntando, pode estar falando, tá certo? E também em relação às atividades, lembrem-se, está sempre tentando entregar as atividades durante a semana da atividade, para vocês não estar acumulando e no final a gente está correndo atrás de atividade para a gente estar finalizando a nota, ok? Encerro aqui a minha fala, agradeço novamente a presença de vocês. Se o professor Narciso e o professor Danilo quiser
falar algo mais, o professor Fernando também fica à vontade. Boa tarde a todos. Apenas agradeço a todos aí, viu? Obrigado a todos. Eu que agradeço a participação dos meninos, né? A aula dos professores aí, muito maravilhosa. E é isso, gente. Obrigado pela participação de todos. Obrigado. Tchau, gente. Tchau. Até logo.